Olha, a gente às vezes pensa o bem viver de uma maneira equivocada, como se fosse um viver bem. Não. Tem que pensar que o viver é substantivo. Então, a tradução correta da ideia seria o bom viver, em oposição ao mal viver, a vida má, né? Então, a vida boa. Então, a sociedade do bem viver é a gente repensar que modo de vida nós queremos e como nós vamos nos relacionar uns com os outros e com o que nós somos também de natureza que está fora do humano. Mas como é que a gente se relaciona com a terra, com a água? O que é que isso significa para a nossa vida? Com a nossa espiritualidade, né, com os nossos afetos, enfim. É a gente repensar o nosso modo de vida. A gente acredita que o bem viver ele é um novo marco civilizatório, né? Uma lógica completamente diferente do que essa mercadológica ligada ao capital. Por quê? Porque o bem viver ele bebe da sabedoria ancestral, dos conhecimentos ancestrais. Acho que a perspectiva da proposta do bem viver, se assumida como uma proposta de a gente ser criativo na criação de outras sociedades de bem viver, eu acho que ela nos coloca num caminho livre de construção, de poder fazer junto com os povos que vivem em diferentes biomas, aprendendo dos povos indígenas, mas assumindo os valores culturais de cada povo em cada região e poder trabalhar. Então, o que isso significa repensar a sociedade? É repensar a sociedade, repensar o mundo a partir de pelo menos 4 dimensões. Na questão da economia, da política, do pensamento, a maneira de pensar, e da nossa relação com a natureza. Então, é repensar a sociedade de uma maneira global. Nós precisamos de beber e de nos reaproximar de alguns valores e alguns conhecimentos originários para que a gente possa repensar também que outras perspectivas contemporâneas nós vamos construir. A gente pensa nessas grandes rupturas, né, como se fosse algo que tem início e fim, numa linearidade. Aqui a gente se remete a uma espiral andina de ciclos, né? Então, veja, tudo leva à busca de alternativas para que a gente possa diminuir o impacto da nossa relação com a Terra e aumentar, inclusive, o acordo com ela, aumentar a relação mais de verdadeira paz, de relação harmoniosa com ela. Eu creio que ela é profundamente inspiradora, por um lado, e, por outro lado, ela é motivação para a gente trabalhar o questionamento e o combate mesmo das práticas que provocam o aquecimento e as mudanças climáticas. Esse seminário tem uma importância grandiosa porque dá o start de uma discussão para dentro da Caritas que é nova, mas que na prática, na convivência com os semiáridos, nas comunidades tradicionais, ela já é existente, que é a prática da agroecologia, da convivência com o semiárido, é a prática dos sistemas agroflorestais, das discussões dos impactos ambientais causados por grandes empreendimentos. Então, a construção de uma sociedade do bem viver aponta também a necessidade de fazermos o caminho inverso, de voltar às bases, de voltar às comunidades, de aprender com os mais antigos, a cultura dos ancestrais, de entender qual de fato é o objetivo da vida, né? Então faz com que a gente faça essa reflexão que também é necessária para a construção do bem viver no semiárido de forma geral. Uma contribuição muito rica, muito importante e, acima de tudo, desafiadora, considerando que aqui nós estamos tendo a oportunidade de ter realmente uma visão real, concreta, do que vem a ser
a sociedade do bem viver e como fazer essa construção. Nós vivemos numa sociedade em que as coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. E até a gente desconstruir essa relação de consumo, esse modelo de economia, o capital que engole todos e tudo, é um desafio muito grande. Esse seminário vai nos fortalecer muito, e fortalecer muito as nossas bases, né? Porque ele traz muita informação, traz muita bagagem, né? Demonstra que a gente deve ter um cuidado especial com o nosso meio, com a natureza. Então, essa preocupação do bem viver deste seminário assim, nos fortalece muito enquanto base, enquanto movimento social, enquanto liderança, enquanto comunidade. O nosso papel enquanto agentes é de multiplicar, multiplicar e de resgatar também os nossos valores, os valores que já vinham sendo disseminados pelos nossos antepassados, pelos nossos pais. E aí é fazer esse mergulho, talvez fazer um mergulho antropológico mesmo sobre a verdadeira essência de fazer as coisas e de estar à disposição de, como diz o Evangelho, de vir para servir, né? De estar para servir. Eu vejo muito positivamente porque nesse seminário foram abordadas algumas temáticas chaves para a Caritas, não? Que é a economia solidária, que é a agroecologia, que é as mudanças climáticas, não? Então a gente percebe que esta temática não vai ser algo novo, completamente novo, não? Que é desenvolvido pelas nossas entidades, mas vai ser algo que já é praticado e que precisa ser mais incisivo na construção de alternativas que possam, de fato, possibilitar a construção de uma sociedade nova e destas sociedades do bem viver que tantos queremos.